Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Vereador Acácio afirma que veículos que prestam serviços em Aracaju devem ser emplacados pelo Detran Sergipe. Anderson de Tuca fala sobre servidores do Detran. Anderson Góes sugere implantação de sistema municipal de inovação. Pastor Roberto Moraes explica a votação de aumento salarial dos vereadores. O Câmara em Ação já começou. Na opinião do vereador Acácio, os veículos que prestam serviços em Aracaju devem ser emplacados pelo município, para que o município possa ter mais arrecadações. O parlamentar informou que irá apresentar um projeto em prol disso. Seja proibido prestadores de serviços, ônibus, em Aracaju com placa de outros estados. Eu venho fiscalizando esses ônibus que rodam aqui em Aracaju, eu tirei a foto de um ônibus ontem que a placa é de Mauá, São Paulo. Eles destroem nosso asfalto, arrecadam o dinheiro aqui e o emplacamento vai para outro estado, para outra federação. Isto é um absurdo, não podem. Veículo que preste serviço no município de Aracaju, ele tem que ser obrigatório ser emplacado em Aracaju. Então eu vou apresentar um projeto aqui nessa casa e peço aos colegas que reflitam. O município e o estado de Sergipe deixa de arrecadar muito com isso. Se vocês observarem aí, carros locados no município com placa de Curitiba, com placa de São Paulo, né? Então, temos que nos unirmos para que a receita do município aumente. E existe uma evasão muito grande, porque, se vocês observarem por aí, vários ônibus que rodam em Aracaju, que arrecadam o dinheiro aqui, que destrói nosso asfalto, a placa é de fora. Né? Eu tirei várias placas aí, tirei várias fotos e vi ônibus de Fortaleza, ônibus de Ceará, ônibus de São Paulo, de Salvador, e o emplacamento deles anual vai para o estado de lá. E o nosso estado aqui fica perdendo com isso, nosso município perdendo com isso. Então está aqui na minha mão, eu vou apresentar o projeto a vocês e espero contar com todos vocês. O vereador Anderson de Tuca falou sobre os servidores do Detran e comemorou o avanço da categoria por ter reivindicação atendida. Sabendo que vereador Anderson Góes que não tinha condições de dar reajuste, nós pedimos que fosse feito um reajuste no seu ticket de alimentação, no qual foi atendida a solicitação, a quem eu faço o meu agradecimento, em nome de toda a diretoria do Detran, sendo sensível à situação daqueles servidores e trazendo mais um benefício para aqueles trabalhadores, que foi o reajuste dos seus tickets de alimentação, o qual eu, quanto servidor público, cobrei bastante, pedi um reajuste salarial. Mas, em decorrência dessa crise financeira, nós também demos outra sugestão, que foi o aumento da questão do ticket de alimentação dos servidores do Detran, e essa solicitação foi feita, a quem eu faço o meu agradecimento, a toda a diretoria do Departamento Estadual de Trânsito, no nome do meu amigo Marquinhos, e também do nosso diretor de operações, Ari, por atender essa solicitação, não minha, mas de todo o servidor do Detran, que luta incansavelmente. Mas eu acho isso que só demonstra que existe um diálogo entre o poder, né, entre as diretorias e o servidor público, que isso é extremamente importante, que a gente sempre existe um diálogo para a gente chegar sempre a um bem comum. Então todos sabem quanto aquele órgão arrecada, e esse benefício vai ajudar os trabalhadores, e esperamos que futuramente, quando as coisas se acalmarem, que possa de fato o reajuste também vir a ser salarial. Mas eu acho que é um grande avanço para a categoria esse benefício e, mais uma vez, repito, agradeço a toda a diretoria do Detran por atender a solicitação, não minha, mas de todo o servidor público do Detran. Anderson Góes sugeriu a implantação de um sistema municipal de inovação e falou da necessidade de discutir a política pública municipal de ciência e tecnologia. Uma política voltada para a inovação. O nosso país, no início do ano, votou o marco regulatório das políticas públicas de inovação no Senado, já sancionado pela Presidência da República. Eu tenho um dado muito importante do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do nosso país, de 2013, um dado importantíssimo. O nosso país, entre políticas públicas de ciência e tecnologia e instituições privadas, consumiu mais de 24 bilhões de reais em soluções de inovação.
para solucionar questões internas do nosso país, sejam elas públicas ou privadas. Algumas cidades do nosso país, vereador Sargento Vieira, já dispõem de políticas públicas municipais, como São José dos Campos, a cidade capital de Santa Catarina, Florianópolis, e algo que é referência para o Brasil e para o mundo, a cidade do Recife, com o projeto Porto Digital. Nós não podemos mais permitir, vereadora Flávia Brasileiro, que em tempos modernos o nosso país viva na contramão da história, que é o avanço da tecnologia. Aracaju pode colocar-se como referência, como marco para o nosso país, debatendo e incluindo-se no mapa da inovação mundial. E eu digo mundial porque nós temos pequenas localidades do mundo. O Vale do Silício é um pequeno espaço geográfico onde nós temos um dimensionamento gigantesco da sua força econômica, do produto interno bruto daquela região nos Estados Unidos, por conta da ciência e da tecnologia. Aracaju é uma cidade com dimensões geográficas pequenas, vereador Pedrinho Barreto. Nós não temos mais como crescer para a atração de indústrias que ocupam grandes espaços para a geração de emprego e renda. No entanto, a indústria da tecnologia requer um espaço de 20 metros quadrados, um bom computador e 2 ou 3 garotos e garotas com uma mente brilhante para poder fazer acontecer. Nós temos como exemplo aqui de Sergipe, olha, eu não vou falar de nenhum europeu, nem de um americano. O presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade de Tiradentes, professor doutor Leonardo Maestri, junto com outros colegas, desenvolveu um aplicativo, enquanto fazia matéria de doutoramento lá nos Estados Unidos, para a área de saúde, e esse software foi vendido para o Laboratório Roche por R$1,5 bilhão de reais. O vereador pastor Roberto Moraes fez explicações sobre a votação de aumento de salário dos vereadores e lembrou que ele votou contra o aumento. Houve um silêncio também, parte da imprensa, etc. As comunidades ficaram sem saber, por parte daqueles que, na verdade, se ausentaram do processo de alguma maneira. Ou não votando, ou votando a favor. Eu, na verdade, acredito que fiz a minha parte. Na minha rede social, quem for lá buscar, analisar, pesquisar, vai ver que imediatamente naquela semana nós publicamos que fomos contrários em o aumento de salário de vereador. Fomos contrários porque essa também foi sempre a minha filosofia de discurso. Ainda em campanha de 2012, eu dizia que seria contra qualquer tipo de majoração, principalmente salário, vereadora Flávia Brasileiro, salário de um parlamentar, que já ganha muito bem, diga-se de passagem, deveríamos até nos anteciparmos para manifestar gestos da sociedade brasileira, imediatamente a sociedade aracajuana, reduzindo e não aumentando. Essa é a minha avaliação. Claro que aqui é um conjunto, aqui nós precisamos de ter apoio, alguns que pudessem falar, corroborar com a minha fala, sabe do que eu estou dizendo, que no começo nós aqui sempre tentávamos implantar isso de alguma maneira, mas sabíamos que já no nascedouro não obteríamos êxito. Mas enfim, eu quero aqui justificar que eu, na verdade, em minha rede social, as comunidades que visitei naquela época, vereador Acácio, nós demos notoriedade a esse fato, lamentando inclusive profundamente, eu não somente votei contra, mas manifestei contrário, anunciando e pré-anunciando também o que poderia estar acontecendo, porque houve um momento da apreciação aqui do projeto, mas antes algumas pessoas já divulgaram na rede social essa possibilidade, e nós antecipadamente, de forma prévia, já havíamos manifestado o nosso voto contrário, nós já havíamos dito isso. Eu não sei por que as pessoas não visualizaram isso, eu sei que não são as pessoas obrigadas, aqueles que trabalham com a comunicação e imprensa, não são obrigados a seguir as redes sociais de todos os parlamentares. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Eu lhe desejo um excelente final de semana e não esqueça que na segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!